Abra comigo em 2 Coríntios 3,6. Que é muito importante para nós. 2 Coríntios 3,6. Quem achou pode ler. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tente entender um conceito espiritual com uma mente humana, raciocínio lógico humano. Você tem um sério problema. Pastor, na nova versão está bem interessante. Por favor, Sérgio. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. É isso aí. A letra, ela diz isso. Então nós às vezes queremos que aquilo seja à risca nesse contexto e em qualquer contexto. Funciona? Isso contém um bom entendimento. Então, uma pessoa que começa a orar, a Bíblia diz: tudo quanto em oração pedirdes, que diz? Crede que recebestes. Agora, vamos pensar da seguinte forma: alguém chega na presença de Deus só na hora de pedir, não tem a disciplina diária, não ora todo dia, não lê a Bíblia todo dia, e quando ora é só para pedir proteção, para abençoar o dia, para abençoar o alimento, para fazer isso, para fazer aquilo. É só o que faz da presença de Deus. O que essa pessoa vai receber de Deus? Vai receber tudo que pediu? Por que não? Por que não vai receber? Porque está pedindo mal. Não tem entendimento. Eu vou visitar o Mauro e a Magda. Vou lá na casa deles fazer uma visita e eu bato lá na porta do Mauro e digo: "Oh, Mauro, tudo bem?" Ele: "Tudo bem, entra." Primeira vez que eu estou indo na casa deles. E de repente eu digo assim: "Olha, eu vim aqui para te ver também, mas eu queria te pedir se tu puder me dar um feijão. Dá um pacote de feijão." É uma hora, não tem problema, te dou um pacote de feijão. No outro dia eu peço arroz. No outro dia eu peço sal. No outro dia eu peço a bicicleta. No outro dia, o que ele vai pensar de mim? Hã? Eu estou sendo interesseiro. Posso pedir qualquer coisa para ele? Vai ter um limite. Ele não vai me dar mais. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Funciona o creu, recebeu? Nesse caso, funciona? Não funciona. Esse é o espírito da palavra de ontem. Eu chegar diante de Deus para pedir qualquer coisa sem intimidade. Agora, vou colocar outro cenário. Chego na casa do Mauro, ele tem um belo jardim lá, o jardineiro não pôde, ele está todo atarefado, eu pego a máquina, eu sou amigo dele, vou lá e corto aquela grama, aí ele vai lavar o carro, eu pego outra esponja e vou ajudar ele a lavar o carro. Ele está precisando de eu estou lá sempre ajudando, sempre servindo. Na hora que eu precisar qualquer coisa, eu preciso pedir algo para ele? Não, porque ele tem intimidade comigo, ele vai ver o que eu preciso. Deus é assim contigo. Busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. O que diz a palavra?
Aqui nós estamos acima do que eu recebeu. Você não precisa pedir, você vai receber porque o Senhor prometeu na sua palavra. O problema é que nós chegamos na palavra sem entendimento, apressados, querendo praticar qualquer princípio em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer dimensão. Não funciona. Alguém pode ler 1 João 3, 24. 1 João 3, 24. Permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece aonde? Irmãos, guardar os mandamentos é igual. Fazer o quê? Conhecer e praticar. Ter ele na mente, consciente a cada dia. Não basta eu ler um dia e me esqueci, e não vou praticar. Mas eu guardo, eu leio, eu medito e eu pratico. Um filho que recebe uma instrução, conhece a palavra, mas não pratica, o que ele está fazendo? Engana-se a si mesmo. Está dando um pouquinho de reverberação aqui. Baixa só um pouquinho, sabe? Então, alô, ok. Então nós podemos, irmãos, entender que se nós não permanecemos em Deus, as palavras dele não permanecem em nós. E consequentemente não permanecemos em Deus. Podemos pedir qualquer coisa? Até pode, mas daí você já não é alguém íntimo, você é um mendigo que bate para pedir bênção. Você não faz parte da casa. Quantas vezes você já recebeu na sua casa pessoas que pedem? Uma vez só? Muitas vezes. E às vezes sempre a mesma pessoa. Agora, quantas pessoas fazem isso com Deus? Chegam na presença de Deus só para pedir, mas não para servir. Quem chega na presença de Deus para servir, chega disposto a trabalhar. Olha, tem um irmão, e tem vários irmãos que eu vejo as atitudes deles. Tem alguns que chegam, pastor, o que o senhor precisa? E não precisa dizer porque está diante dos olhos. Tem outros que já chegam fazendo, estão vendo. O pastor está precisando de muitas coisas ali, de muitas atividades, de muitas tarefas que sejam realizadas. Tem pessoas que já chegam fazendo, claro, conversam, dizem, pastor, eu vou te ajudar nisso. Tem algumas coisas, irmãos, que nós não precisamos perguntar, pastor, podemos ajudar? Não, já comece e já ajude. Tem outras coisas que nós precisamos da permissão dele. Agora, tem algumas coisas no reino de Deus que o Senhor já nos orientou, façam isso. Precisa da ordem dele de novo? Jesus já deu a ordem, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Precisa dessa ordem? Estou esperando a ordem de Deus para fazer discípulos. Sabe quando é que você vai ter a resposta? Nunca, porque ele já disse uma vez. Está escrito na sua palavra. Não somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João 4,6. Veja só o que diz. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Se você tem o Espírito de Deus, se você é uma autoridade espiritual e você ensina algo da palavra para alguém com base bíblica, e essa pessoa que você está falando não te ouve, aqui há espírito do erro. E nós precisamos tomar cuidado, não com a pessoa, com o espírito do erro. Porque o espírito do erro vem justamente para fazer isso, para trazer uma interrupção nessa palavra que está sendo dita.
E nós precisamos tomar muito cuidado para que esse espírito do erro não venha se contaminar no meio da igreja. Então, eu vou ler de novo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não estou falando aqui de pessoas, por exemplo, que têm dúvidas com relação ao ensino. Estou falando de pessoas que não aceitam aquilo que você está pregando. Ah, não, eu não concordo com isso, não aceito isso. Então, aqui é espírito do erro. Nós temos que tomar muito cuidado para que essa pessoa não venha se perder. Então, temos que dar uma atenção especial a ela. Ok? Geralmente, pessoas que não são convertidas ou pessoas que foram recém-convertidas, elas podem ser atingidas por esse espírito. Temos que ter um amor muito grande. Amém? Agora, 1 Coríntios 2, 6 a 15. Que diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, Jesus foi crucificado por homens ignorantes? Por homens quaisquer? Foi crucificado com base legal nas leis da época, por homens que conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei, conheciam os ensinamentos, os estatutos, as profecias. Homens que tentaram entender o mistério da vida de Jesus de uma forma natural e não espiritual, porque estava vedado aos seus olhos. Aqui as coisas espirituais nós somente podemos entender com a mente espiritual. E é preciso que você comece a orar pedindo: Senhor, eu quero uma mente espiritual. Eu quero profundidade e intimidade espiritual. Me liberta da dependência da minha mente. Quantas vezes eu sou dependente da minha mente? Quantas vezes eu tenho que dizer: Senhor, não me faz olhar para a circunstância. Quando Pedro está dentro do barco e Jesus diz: vem, Pedro. O que passa na tua mente se você está no lugar de Pedro? Não fui feito para caminhar na água. Você colocaria o pé para fora do barco? Você tira o pé e vai colocar em cima da água. O que passa na tua cabeça? A água é líquida e eu sou sólido. E bem sólido. E bem pesado. Será que eu vou caminhar em cima da água? Essa é a mente humana, que pensa. Essa mente precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Amém? Tem coisas que em mistério a mente humana nos bloqueia. Tem pessoas que não recebem o dom de línguas porque a mente bloqueia. Tem pessoas que não recebem o dom de discernimento porque tentam entender com a mente humana. Tem pessoas que não recebem o dom de profecia porque a mente bloqueia. Tem pessoas que não recebem a cura porque a mente bloqueia. Tem pessoas que não recebem a presença manifesta do Espírito de Deus porque a sua mente ainda está bloqueando.
A fé ainda está atrelada à razão. A razão impede o crescimento da fé. Mas quando eu digo, Senhor, eu quero me libertar da minha razão, da minha mente limitada e entrar na dimensão do Teu Espírito, eu quero que Tu aumente a minha fé cada vez que Jesus ia falar alguma coisa, dava um ensino, como por exemplo, do jejum. Quando Jesus fazia alguma cura, o que os discípulos faziam? Eles diziam assim, aumenta-nos a fé. Jesus não falou isso nem uma, nem duas, nem três. Muitas vezes eles chegaram a dizer, aumenta-nos a fé. Isso aqui é muito para nós, é muito pesado para nós, tem que aumentar minha fé. Você lembra de algumas delas? Quando Jesus está diante daquele poço, e vinha um homem que queria se atirar naquele poço para ser curado, mas ele não conseguia. E Jesus vem, chega diante dele, o que tu queres? Ó, Senhor, acontece que toda vez que o anjo mexe a água, quando eu vou me atirar, alguém se atirou antes e eu perco a bênção, o anjo daí já foi embora. O que tu queres? Eu quero ser curado. Aí Jesus vai lá, toca naquele homem, ele sai com o colchonete embaixo do braço. E Jesus ainda fez isso em que dia? Sábado. Era permitido curar no sábado perante a lei? Que nó na cabeça dos discípulos. Entende? Se nós tentamos entender a palavra segundo a lei, nós nos quebramos. Porque Jesus não está querendo ensinar algo rígido, legalista, cheio de regras, de estatutos. Jesus está querendo o quê? Relacionamento. Ele quer que você saia da região onde Satanás atua, que é através da mente, para ir para uma região espiritual onde Satanás não pode chegar jamais. Amém. Jamais. O texto diz, aquele que habita nas alturas, aquele que busca as coisas lá do alto, aquele que está na presença de Deus, ele habita seguro, as suas águas serão certas, o seu pão lhe será dado e o Senhor vai habitar com ele eternamente. Porque saiu da região onde Satanás atua, que é na mente. A nossa mente é o campo de batalha do nosso inimigo. E aqui nós pecamos porque nós dependemos dela para entender a palavra. Mas da mesma forma, nós temos que... Vamos até um determinado ponto e dizemos, ok, Senhor, daqui para frente eu não quero depender do meu raciocínio, da letra morta, coloco o Espírito para vivificar essa palavra em mim. Você já fez essa oração? Coloca o Espírito para vivificar essa palavra que eu estou lendo, para que seja verdade em mim. Agora, Jesus dá uma ordem simples. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Precisa uma revelação do Espírito para isso? Sim ou não? Claro que sim. Alguém, na sua natureza, vai negar a si mesmo para fazer algo por alguém que nunca viu, que nunca conheceu? Não, não vai fazer. Tem que ser espiritual. Quando os discípulos veem estas curas, veem estes homens sendo libertos, veem Jesus perdoando várias pessoas, aumenta-nos a fé. Isso é muito para nós. Não tente compreender a palavra apenas com a ajuda da tua mente carnal, física. Busque orientação e revelação do Espírito Santo. Versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O
que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê que Deus te ama? Amém. Crê mesmo? De coração. Você está esperando esta promessa se cumprir na tua vida? O que Deus está preparando para você? Quantos aqui gostam quando alguém está preparando algo para você? Já passou por isso? Eu vou chegar em casa, minha esposa hoje está preparando uma surpresa para mim. Pastor, ontem foi feita uma surpresa para Carol, que está de aniversário. Fizeram 3 bolos para ela. Para quem? Para Carol. Ah, foi feita uma surpresa para Carol ontem, né? Qual foi a surpresa que mais tocou na tua vida? Você lembra dela? Foi bom? Mas uma coisa é uma surpresa. Outra coisa é uma palavra que de antemão está dizendo: Deus está preparando para você algo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem as 7 maravilhas do mundo são superiores a essa promessa. Porque o olho humano já não viu, ainda não viu. Você está esperando essa promessa? Mas o que você espera encontrar? Algo como prata, ouro, pedras preciosas, fama, reconhecimento humano? Em que dimensão você vive, você pensa, você dorme, você trabalha? Qual a dimensão? Entende? Então, para que nós possamos entender o que o pastor Samuel prega, o que o pastor Rogério prega, o que o pastor Gilmar prega, o que o irmão Humberto tem pregado e muitos outros têm falado, eu preciso da mente espiritual. Amém, irmãos? Amém. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, Deus revelou isto a nós pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você já pensou que o Espírito que entra lá nas profundezas de Deus vem aqui e entra aqui em mim? Que privilégio de eu poder abrir a palavra e o Espírito está falando comigo. Ontem eu estava aqui falando, o Espírito estava falando comigo. Eu fui para casa, para o quarto, dormi, e o Espírito continuou falando comigo. E várias perguntas que várias pessoas me fizeram, o Espírito só ia jogando as palavras e dizendo: não, isso aqui é assim, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. O Espírito Santo conversa. Amém. Livremente, quando você larga o teu raciocínio humano e entra no Espírito de Deus. Mas para andar no Espírito você tem que se desarmar. Ninguém armado consegue entrar no Espírito. Se eu olhar quando o irmão Humberto está aqui falando, o pastor Samuel está falando, eu não olho para o Samuel, não olho para o Humberto, mas para aquele que está falando pela boca deles, que é um ser invisível, mas é vivo e tão presente como qualquer um de nós aqui. Hoje nós estamos aqui sentados em torno de 130, 140 pessoas, mas este lugar está muito mais cheio, porque vários anjos estão aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus se move aqui neste lugar, imperceptível aos olhos, imperceptível aos sentidos humanos, aos sentimentos do nosso corpo, mas Ele está neste lugar. Não sou eu que diz, a palavra de Deus afirma, ela garante que onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livra. Será que nós não precisamos de livramento aqui? Com certeza sim. A mente de cada um de nós é tomada por setas a cada momento, a cada segundo, e nós precisamos desse livramento. Eu aqui que estou falando, você não tem noção do livramento que eu preciso de Deus de cada seta que é jogada contra a minha vida.
Recebemos esse final de semana vários telefonemas de vários lugares e cada um deles vem com milhares de setas, mas eu estou guardado pelo poder que há no nome de Jesus. E o nosso inimigo não tem autoridade para conseguir entrar no meu coração, porque ele está no Senhor. Mas só é possível se você viver na dimensão do Espírito. Eu tenho que ter consciência de que quando alguém me ataca, quando alguém me acusa, quando alguém está tentando me ferir, não é Orlando, não é Montanha, não é Cléo, é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é uma pessoa, ele é espiritual. Nossas armas não são carnais. Nossos inimigos não são carnais. Eles são espirituais. Irmãos, morremos com Cristo. Então temos que ter esse pensamento. Morremos para esse mundo. Então tudo que nós fazemos agora é no âmbito do Espírito. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito. Olha, se o Espírito de Deus não estiver em você, você não vai entender. Eu posso explicar aqui, dar muitas aulas de teologia, de escatologia. Eu posso dar aqui muitas aulas de homilética, hermenêutica, esses palavrões. Eu posso dar muitas aulas de muitas coisas. História bíblica, geografia bíblica, e você ainda não vai entender. Porque as coisas espirituais não se discernem. As coisas espirituais não se discernem carnalmente. Só espiritualmente. E só o Espírito de Deus em você para abrir esse entendimento. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... Sabe o que nós fazemos? Nós ficamos conferindo raciocínios humanos em cima da letra morta e tentamos comparar com coisas espirituais. Dá uma salada. Cada confusão. Que misericórdia. O que nós precisamos, irmãos? O que precisamos? Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da minha vida, da minha limitação, da minha mente pequena, do meu raciocínio pequeno. Tem misericórdia. Todos aqueles que têm filhos aqui, quantas vezes você já ouviu um filho dizer um absurdo? Quantas vezes? Coisas que não existem. Filho com 7 anos, pai, deixa eu dirigir. O que você diz? Não, você não pode dirigir porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. É assim que você faz? Não, meu filho, não tem como você dirigir. E esse deve ser o nosso procedimento com pessoas que não têm entendimento. Amém? O filho pode ficar bravo? Pode. Tem filhos que ficam muito bravos. E mesmo assim eu vou deixar ele? É simples. Ah, mas por que eu posso e fulano? Por que eu não posso e fulano pode? Porque é um problema do pai dele, não é meu. Irmãos, ou nós somos guiados pelo Espírito, ou é muito fácil entrarmos na carne por qualquer situação, por qualquer agressividade, por qualquer cansaço, por qualquer estresse, por qualquer nervosismo. É ou não é? Se você estiver estressado, principalmente você que cuida de vidas, que cuida de pessoas,
Você tem que tomar muito cuidado para não estar estressado. Eu já disse muitas coisas duras em momento de cansaço, momento de estresse. Eu estava no espírito. Por que eu não estava no espírito? Porque eu estava cansado. E um corpo cansado, estressado, é o lugar que o diabo mais quer. O cansaço, o isolamento, a falta de paz, você está na mão do inimigo. Ele faz o que ele quer com você, ele manipula do jeito que ele quiser. E as maiores brigas entre casais, entre pais e filhos, é no momento em que alguém está estressado, cansado. Fala, Deus! Glória a Deus! E o que nós precisamos então para evitar cair na carne? Sabe por que Deus estabelece o dia de descanso? Aqui é um belo exemplo, como do jejum ontem. Ah, mas Deus disse que tem que fazer o dia do descanso. E os adventistas estão corretos. É o que muitos dizem. Só que os adventistas voltaram lá na lei. Estão praticando a lei morta, fria. É sábado, é sábado. O que a palavra diz? É o sábado para o homem? O homem é escravo do sábado? Ou é o sábado para o homem? Por que Jesus curava no sábado? Porque Jesus tinha entendimento da palavra. Porque ele era vivificado pelo Espírito. A lei não. A lei perante nós não. Então Jesus curava no sábado por quê? Mas a lei dizia, não é proibido fazer qualquer coisa no sábado. Jesus, todas as curas ele fazia quando? No sábado. Jesus estava desobedecendo a lei? Não. Sabe por quê? Deus diz, eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês tenham paz. Mas se vocês verem alguém sofrendo, tenham misericórdia e compaixão do próximo. Não deixem essa lei interromper a ajuda de vocês. Esse é o espírito da lei. Esse é o espírito do jejum, do dízimo, da ceia, da ajuda ao próximo. É o mesmo princípio, irmãos. Da oração. Chegamos diante de Deus apenas como quem é um mendigo só, batendo ali para pedir, ou nós chegamos em oração para primeiro conhecer Ele? Primeiro uma coisa, eu vou conhecer Ele. Qual é o casal aqui, nesse lugar, que recebeu uma proposta? A pessoa chegou na tua frente, o primeiro dia que você viu ela, quero casar contigo. Alguém aqui teve essa experiência? E casou com ela? Fez essa loucura? Pude ser. Tem alguém? Ai, 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 ai. A pergunta foi o seguinte, tem alguém aqui que nunca viu uma pessoa antes, ela chegou e te disse, eu quero casar contigo. E tu casou? Não. Pois é, não entendi agora. Irmãos, como é que é, velho? Primeira vez que viu, disse para outra pessoa, mas agora eu vou casar com aquela moça. Não, mas aqui é diferente, né? É. Diga. Eu tive uma pessoa que foi na igreja e me deu uma carona na terceira vez para a igreja e disse assim, ó, Deus está me dizendo que tu vai ser o meu marido. Como é que é, Elton?
Sim? É o Deus com D minúsculo. Pois é. Falou para todo mundo, mas menos para ti. Pois é. Mas eu não quero aqui, ó. Eu não quero perder o foco. Você casaria com alguém que nunca viu? Não sabe se o cara é limpo. Se o cara tem higiene, tem educação. Não sabe se pelo menos tem um ofício, sabe fazer alguma coisa. Ou a mulher, você não sabe se ela... Bom, nós queremos ser espirituais, pagar o preço para isso, pagar o preço de oração, o preço de negar a si mesmo, o preço de andar em comunhão, o preço de amar o seu inimigo, o preço de amar quem te persegue. Ou você quer ser daqueles que não quer pagar preço nenhum, mas quer estar exigindo, pedindo, declarando, profetizando? Não funciona, as coisas não funcionam, as regras não funcionam, as leis não funcionam. O problema do sábado era justamente esse. Deus quis estabelecer que você precisa de descanso. Mas também fica usando misericórdia. Claro, eu estou descansando, né? Mas se eu vejo alguém, não vou descansar porque não vou ajudar porque eu estou descansando? Não, eu tenho que ajudar. Exatamente, a questão da mulher samaritana. Os judeus não falavam com samaritanos. Jesus vai e conversa com, pior ainda, uma mulher samaritana que era adúltera. Exatamente. Então, irmãos, a legalidade da letra nos engana, mas o Espírito traz a vida. O Espírito traz a vida. Fale para o Senhor agora: Espírito de Deus, traz vida na palavra que é em mim. Traz vida nesta palavra que eu já aprendi, que eu já memorizei, que eu já estudei, que eu já aprendi por diversas pessoas, por diversas pregações. Traz vida para que haja vida em mim e eu possa transmitir não uma lei morta, mas eu possa transmitir a graça que está em Cristo Jesus, o amor que está em Cristo, a misericórdia que está em Cristo, que possa estar na minha vida. Vamos continuar lendo? Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quantos têm o dom do discernimento? Uma coisa é você saber discernir humanamente falando, certo? Tem diversas pessoas aqui com diversas profissões, diversas atividades, e dentro da sua área de atividade, você estudou para fazer aquilo que você faz. E dentro dessa área de atuação, você domina aquele assunto. Amém? Amém. Dominando esse assunto, tudo que alguém falar a respeito disso, se alguém disser qualquer coisa, você pode já começar a pensar, sua mente já começa a raciocinar. Não é assim? Eu vou falar aqui de estrutura do prédio. Os engenheiros que estão aqui já começam a rapidamente pensar. É na hora. Se eu começar a falar aqui de aeronaves flutuando, milhares de toneladas, o André já começa com a sua mente aqui a pensar. Se eu começar aqui a falar de vendas, milhares de vendedores já pensam em ganhar dinheiro. É isso, Didi? Você não quer vender os pastéis da cantina? É isso? Por que, irmãos? Porque vocês têm discernimento nessa área desse conhecimento e vocês não precisam de qualquer outra orientação, porque vocês já estudaram sobre isso. Agora, as coisas do Espírito se discernem. Não adianta nada eu ter estudado do Gênesis ao Apocalipse. Se alguém vem com uma situação para mim de divórcio,
E eu tento aplicar a mesma regra em todos os casos. Se alguém vem para mim com alguma situação sobre batismo nas águas, é claro que eu vou resguardar o princípio bíblico, mas em cada situação eu vou ter um contexto diferente, com pessoas diferentes, com situações, tempos, épocas e modos diferentes. E eu preciso de quem? Revelação do Espírito. Significa que para nós não vale aquele conhecimento. E hoje tem muita gente dependendo do seu conhecimento mental para dar respostas. E aí nós pecamos e dizemos besteira. Por quê? Porque não oramos, buscamos Espírito Santo, eu dependo de Ti. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas precisa da dependência. A palavra diz, tudo posso. Também a palavra diz, sem mim. Se você olha esses dois textos da forma humana, não é uma contradição? Pode até parecer uma... Não, só um pouquinho. A primeira palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Depois o texto diz, sem mim nada podeis fazer. A pessoa não entende. Mas quando a palavra diz, tudo posso em quem? Naquele. Nele eu posso todas as coisas. Nele, estando nele. Ou seja, estar nele é, meu espírito é comandado pelo Espírito de Deus. É submisso totalmente. A autoridade vem de cima, não da minha cabeça, vem dele. O meu espírito, que está dominado pelo Espírito de Deus, está comandando agora a minha mente. Não é isso? Que está comandando a minha alma, que está comandando o meu corpo. Uma pessoa que não tem espírito inverte tudo isso. O corpo comanda a alma, comanda a mente, não é isso? E comanda o que mais? O espírito. O espírito está ali, mas está fraco, está sendo dominado. Então, esta ordem é totalmente invertida. E a nossa alma sofre com isso. Portanto, quem é espiritual, eu recomendo a você, se você ainda não leu, leia o livro de Ottman Nee, O Homem Espiritual. Nós precisamos entender que somos seres espirituais. E quem não é espiritual vai sofrer pecados, vai sofrer ofensas, vai sofrer desastres de toda sorte na sua vida, porque não está seguindo uma lei espiritual. Não que os outros estejam livres de toda catástrofe. Não, nós não estamos livres. Mas podemos evitar muita coisa. Amém, irmãos? Vamos adiante? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem aqui pode dar uma aula para Deus sobre qualquer coisa? Quem pode? Quem pode aqui dar uma aula para Deus sobre arquitetura? Sobre ciência, sobre política, sobre história, sobre geografia? Quem pode dar aula para Deus? Sobre engenharia, sobre eletrônica? Quem pode dar aula para Deus sobre aeronáutica, sobre embarcações marítimas? Quem pode ensinar o Senhor? Alguém aqui tem coragem? Misericórdia, o tamanho do conhecimento de Deus. Nós não podemos. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo que pode revelar tudo para você. O pastor Samuel contou várias vezes essa experiência, que uma vez um homem devia para ele uma grande quantia em dinheiro, tinha roubado, né?
Deus revelou para ele: vai a São José. Vai a São José do Rio Preto. Revelou a cidade que o homem estava, irmãos. Podia ter ido para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para São Paulo. Não, Deus disse: vai, pega o ônibus e vai para São José do Rio Preto. Quando ele chega lá em São Paulo, meia-noite. Aí sim, ele pegou o ônibus em São Paulo à meia-noite. E aí, quando ele chega na rodoviária, quem está lá? Quem vai chegar já tinha chamado a polícia. Irmãos, Deus revela. O que for. O que for. Deus pode chegar, como já chegou algumas vezes para mim, muitas vezes já para o pastor Samuel, e abrir a vida de qualquer pessoa diante dos meus olhos. E disse: essa pessoa está fazendo isso. Cuida dele e ama ele para ele ser curado. Isso aqui não é cartomancia. Isso aqui não é nada do que muitas pessoas pensam que pode ser. O diabo faz isso também. O diabo gosta de copiar o que Deus faz. Quantas moças tiveram relação sexual que o Espírito revelou? É verdade, o pastor Samuel está dizendo aqui que muitas pessoas chegaram para casar na igreja e disseram para o pastor: não, nós não tivemos relações sexuais antes do casamento. E Deus disse: não, eles tiveram sim. Mentiram para o pastor. Irmãos, nunca tente enganar o homem de Deus. Nunca. É um erro básico, primário, que não se deve cometer. Porque Deus revela. Deus mostra escancarado diante dos olhos. Pois, para perdoar, né? Sim, o objetivo é a cura, é o perdão. Mas o Espírito, quem tem a mente do Senhor? Quem tem a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela se abre no mundo espiritual. Você quer ter a mente do Senhor? Começa por onde? Ontem, na nossa pregação, no domingo nós falamos sobre, aliás, no sábado à noite, sobre a humildade no Espírito. Começa com humildade no Espírito, a prática do Sermão da Montanha. Começa com a disciplina diária, onde nós lemos a palavra, oramos diariamente com o objetivo não de pedir, mas de ter intimidade com o Senhor, de ter relacionamento com Ele, de passar isso para nosso irmão, ter consciência de que os nossos irmãos, as crianças, também vão ter esse mesmo nível de relacionamento e vamos crescer juntos como corpo. O objetivo não é que eu saiba muito mais e vocês pouco. O objetivo é que todos possam ter o mesmo entendimento. Sabe, irmãos, para mim, para o pastor Samuel, para o pastor Rogério, para o pastor Gilmar, todos os pastores, seria muito fácil nós estudarmos a palavra e sairmos pelo mundo afora pregando. É a coisa mais fácil que tem. Pregamos por aí, todo mundo vai nos conhecer, todo mundo vai saber o quanto nós entendemos de teologia, de doutrinas, de revelações. E aí podemos nos tornar muito famosos. Agora, o nosso objetivo é estar vinculado, enraizado numa igreja, para que aqueles que se ajuntam, que se aproximam e querem formar raízes, eles vão crescer juntos. Temos responsabilidade, vínculo. Temos uma história. Eu olho para o Elton, nós temos uma história de vida juntos. Tudo que nós já passamos juntos, dinheiro nenhum pode comprar. Daqui para frente, né, alguns de nós aqui, nós já temos convivido, o Orlando já tem convivido com ele desde os meus 15 anos, 16 anos de idade. Temos uma vida juntos. Vários outros irmãos aqui estamos construindo daqui a 15, 20 anos. Você tem raízes profundas, não podemos, eu não vou abandonar esse grupo por qualquer situação. Abandonar minha família por causa de uma discussão? Alguma vez você quis abandonar sua família por causa de uma discussão e ir embora? Tem pessoas, né, que fazem isso. Vou abandonar meu filho, minha filha,
por causa de uma besteira? Não, é minha família. A gente discute, quebra o pau, mas também a gente se ama, não vamos nos afastar por isso. Qual é o nosso pensamento a respeito do corpo? Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja aqui, ela faz isso e isso, e a outra igreja lá é muito melhor, ela tem revelação, ela tem milagre, ela tem shows, ela tem um louvor maravilhoso. Não entendeu o que é igreja. E aí precisa mais uma vez a revelação do que é ser corpo de Cristo. Congregação. As várias congregações. O pastor Samuel está dizendo que as várias congregações formam a igreja de Jesus, mas se o Senhor te plantou nesse lugar aqui, quem é a raiz para dizer para o que plantou, não quero esse lugar, não quero essa terra? Alguma vez alguma planta que você plantou disse, eu não quero nesse vaso, quero no outro? Disse? Não. Por que nós fazemos isso? Porque nós dizemos, Senhor, eu não concordo com esse pastor. É claro que tem situações em que nós somos levados, né? Mudou de cidade, ou então houve lá um trauma tremendo lá com a outra igreja, o pastor lá pecou, ou então houve algum tipo de dificuldade, e o Senhor, depois de muita oração, você entendeu que deveria ir para um outro lugar. Existem inúmeras situações, mas eu quero dizer que a regra geral é que nós venhamos a permanecer onde fomos colocados. Amém? Estou na Igreja Batista Filadélfia não há 57 anos, há 47 anos. O Elton está há 27 anos. Eu nunca tive intenção de mudar de igreja. Não é porque meu pai é pastor. Seria pior ainda. O que passa no teu coração, no teu espírito? Você está na igreja por causa das pessoas ou por causa do Senhor? Por causa da revelação ou por causa da letra morta? Qual a tua motivação para estar na igreja? Você tem a mente de Cristo? Porque quem tem a mente de Cristo está ali para servir no que for preciso. Amém, irmãos? Eu agora dou alguns minutos para alguém que quer fazer qualquer pergunta dentro desse assunto que nós tratamos sábado, ontem e hoje. Está aberto. Temos 10 minutinhos. Teve uma irmã que me perguntou aqui se o jejum é a mesma coisa que o voto. Boa pergunta. Jejum é uma coisa, voto é outra. Deus não pede voto para ninguém. Mas se alguém faz um voto diante de Deus, eu posso fazer um voto assim: Senhor, eu estou precisando de um trabalho melhor, com uma renda maior. Eu preciso, porque eu quero dar para minha família condições dignas de trabalho, de vida. E eu preciso de uma renda maior. Se tu me abençoares, eu quero fazer um voto aqui que o primeiro mês de salário eu vou entregar a ti. Conheço várias pessoas que fizeram isso. Ou então ganhei uma causa na justiça e a primeira parcela, eu vou receber parcelado essa causa, a primeira parcela eu quero dar para ti. Fez um voto. Deus pede esse voto? Não. Mas se a pessoa fez o voto para Deus, que cumpra. Porque se fizer o voto e não cumprir, aí você está com sérios problemas, porque a tua boca fez um voto e não cumpriu. E a palavra diz lá: por que destruirias a ti mesmo? Porque Deus haveria de destruir a obra de tuas mãos? Então, é possível fazer votos nesse sentido? Sim. O voto você faz do jeito que você quiser. Ok? Agora, o jejum não. O jejum é diferente nesse sentido, que eu faço o jejum com uma finalidade específica. Amém? Léo? Nesse aspecto espiritual de estar dentro do contexto de Deus,
Esse aspecto espiritual, muitas vezes a gente fica dentro da igreja, muitos dos irmãos, dentro da igreja há 20 anos, e vai somatizando, principalmente no contexto de igreja, que essa igreja não tem revelação, que essa igreja não tem prodígio, não tem mais milagres, porque se no tempo primitivo lá acontecia milagres, e vai somatizando na sua razão, que não funciona mais. Embora a igreja está tendo milagres todos os dias, e ele não consegue, mas na razão dele, porque na vida dele não se revela o espiritual, então, se não se revela o espiritual, não acontece. E aí ele transforma isso para a igreja. Então, muitas vezes a gente fica morno, triste, cansado, e pergunta para ele o que ele é: eu sou cristão. Mas ele não tem vida nova todo dia, ele não tem dependência de Deus, embora fala da dependência, mas na razão, naquele aspecto espiritual que eu estava falando, de o cara racionalizar ou espiritualmente ser revelado. É isso que eu queria falar. Sim. Eu creio que quando nós entendemos que o milagre, quando nós pedimos um milagre para Deus, nós estamos pensando em quem? Em nós. Deus está pensando em quem? Deus está pensando no reino. O objetivo do milagre não é trazer cura para você. O objetivo dele é engrandecer o nome dele. Quando Jesus vem e faz milagre, o objetivo de Jesus é curar a pessoa ou é glorificar o nome do Senhor? Não que não seja a cura da pessoa, mas a prioridade, por ordem de importância, é glorificar a quem? A Deus. Em segundo lugar, por compaixão, Jesus então cura as pessoas, mas para a glória de quem? De Deus, do Pai. Então, toda vez que eu chego diante de Deus, eu tenho que pensar: estou querendo o benefício em primeiro lugar meu, ou para que o nome dele seja glorificado através da minha vida? E aqui se torna fácil, quando eu busco um milagre, e eu digo, e o Senhor está dizendo: aguarda, porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida. O que Jesus fez? Jesus foi até a morte, e morte de maldição, de cruz, para glorificar o nome de quem? Dele. Passa de mim este cálice, mas contudo, faça-se a tua vontade, para que a glória não seja minha, mas eu possa glorificar o nome do Pai. Então, ser espiritual é eu estar pensando naquele que atrai a si todas as coisas, que é Deus. Irmãos, é muito fácil a gente viver pensando em nós, muito fácil. Esse é o curso natural do rio. A gente vai sempre correr para onde? O rio sempre corre para onde? Para o mar. Nós vamos sempre correr para onde? Para nós. E nós temos que nadar no curso contrário ao rio. Olhando para quem? Para o Senhor. Sozinho você não consegue. Dar a mão para o seu irmão e dizer: eu não consigo sozinho, eu preciso de você. Nadando nesse rio aí com muitas águas, em algum momento você vai ficar enfraquecido. E aí precisa de alguém para pegar na tua mão. Vamos junto que eu estou forte agora. Eu comi 3 pratos de feijão, né, Sérgio? E aí eu estou forte agora, vou adiante. Chega um momento que eu vou estar forte e o montanha vai estar fraco. Eu vou carregar ele. Mas vai chegar um momento que eu vou estar muito fraco, aí ele vai poder me carregar. Isso é corpo. Até porque? Pois é, não ia ter ninguém para me carregar. Mais alguma pergunta? Meu Deus. Sobre o voto, fala, pastor. Não faças voto, mas se fizeres não dar, Deus não será muito assim. É isso aí, esse é o texto. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou passar a palavra ao pastor Samuel. Fala, Mauro. Essa questão da espiritualidade em relação à interpretação das escrituras.
Muitas pessoas, intitulando-se espirituais, recebem muitas vezes revelações especiais sobre as Escrituras e em cima dessas supostas revelações nascem as heresias. Então, como diferenciar uma real revelação de uma interpretação liberal e muitas vezes herética das Escrituras? Em primeiro lugar, eu tenho que ter a base bíblica. Em primeiro lugar. É claro que tem pessoas que pegam o texto, a letra morta, e fazem as suas interpretações. Agora, eu tenho que ver se essa, por exemplo, eu tenho que ver se essa revelação ela não teve um contexto específico. Por exemplo, um erro que muita gente comete com relação ao jejum é o próprio jejum de Daniel. Ah, eu vou fazer o jejum de Daniel. Gente, o jejum de Daniel já diz o nome. E faz uma doutrina em cima disso. E nem fala em jejum também. Eu tive reuniões que, por exemplo, pastores, pastor da Assembleia, e eu creio muito na sinceridade daquele homem e no compromisso que ele tem com a palavra. Entretanto, num afã emocional durante uma oração, ele começa eventualmente a transmitir profecias. E ele fez uma profecia na minha vida que nos quebrou. Muito específica. Sim. Portanto, diferenciar o limite da revelação de Deus, da soberba do homem, mesmo uma pessoa que tu vê que é dedicada à palavra, ela tem um compromisso pessoal, ela quer fazer a obra de Deus, sim, mas ela incorre muitas vezes no erro da soberba. Sim. Agora, identificar isso, mesmo uma pessoa aparentemente humilde, aqui pode se transformar numa armadilha. Pode. Eu quero contar aqui um exemplo de uma profecia que a minha irmã Rosane recebeu uma vez. E o irmão chegou para ela e disse: ó, Rosane, tu vai casar com fulano. Ela disse: misericórdia, esse não. Ele é careca, magrinho, alto. Oh. Aí não aquece a amizade. Olha o outro lá atrás, no carro. Esse não. E ele ainda tem um Fusca. E ela não, Tassiano, e ela não queria aquele camarada. Mas o cara profetizou que não, mas Deus está me dizendo que sim. E ele chegou para mim e disse: Deus está me dizendo que essa aí não vai ser tua esposa. Deus tem uma outra para ti. Estava falando da Arlete. Eu disse: cara, tu está redondamente enganado, porque Deus só revelou para ti e não para mim. Por mais interessado, ele não revelou. Então, eu entendo, Mauro. Toda profecia que alguém recebe tem que ser confirmada. Nunca sai acreditando em qualquer palavra que se diz. Às vezes ele é novo. O vaso está derramando. É. Então, assim, eu creio que existem muitos pastores, inclusive dentro da Assembleia de Deus, de diversas denominações, extremamente sinceros. Agora, vão profetizando e Deus está falando. Só que Deus, de repente, parou de falar. Só que o cara continuou falando. Aqui que está o problema.